E aí, pessoal? Tudo bem? Eu sou o professor Fábio Santos e nesta videoaula eu irei abordar o tema como criar um analisador de notícias baseado em Agentic Reg e busca na web. Pessoal, eu venho gravando uma sequência de videoaulas mostrando como nós podemos empregar IA agentes em várias aplicações. Creio que o ano 2025 será um ano especial para os agentes inteligentes. E nessa videoaula eu irei especialmente mostrar como nós podemos criar um analisador de notícias que ele emprega a abordagem Agentic Reg, que é uma extensão da abordagem Reg tradicional, porque ela incorpora a utilização de agentes, que nesse caso, nessa aplicação, eles irão realizar uma análise de notícias obtidas da web. Olha só que legal, pessoal. Arquitetura. Pessoal, essa figura ela apresenta uma visão geral da arquitetura do nosso analisador de notícias. Como eu já disse, ele é baseado em um time de agentes. Nessa figura é possível observar que uma pessoa ela pode especificar um tema da notícia, ou seja, um tema de notícias que deverão ser recuperadas da web, recuperadas em sites, em portais de notícia, por meio de um agente, o agente recuperador. O agente recuperador, uma vez que ele varre a web atrás de notícias, reportagens acerca de um determinado tema fornecido pelo usuário, esse resultado vai ser encaminhado para o agente avaliador de reportagem. O agente avaliador de reportagem ele vai verificar se as reportagens que foram obtidas, se elas realmente possuem alguma relação com o tema da notícia fornecido pelo usuário. Se o agente avaliador detectar que não há relação, ele delega ao agente recuperador uma nova busca por notícias. Certo? Ok. Uma vez que o agente avaliador ele detecta reportagens, ele avalia, melhor dizendo, reportagens relevantes que possuem relação ao tema, essas reportagens, o conteúdo dessas reportagens são enviados para o agente classificador. O agente classificador ele vai classificar cada reportagem. A reportagem ela poderá ser classificada como positivo, negativo ou neutro. Positivo indica que a reportagem, que a notícia, ela trata de um assunto positivo, né? De um assunto que apresenta uma boa notícia, certo? A classe negativo ou negativa significa que a reportagem ela trata de um assunto que é ruim, né? Um assunto polêmico, um assunto que traz uma notícia desagradável, né? E a classe neutro corresponde a uma notícia onde não há nessa notícia nenhuma indicação de uma emoção, de um sentimento. Então, essas notícias, melhor dizendo, essas reportagens, elas vão ser classificadas. E aí, o resultado dessa classificação vai ser enviado para o agente estatístico. Esse agente, ele tem como uma finalidade de calcular a porcentagem de notícias que são positivas, negativas, neutro.
Então, esse analisador de notícias ele é bem interessante porque ele viabiliza que a gente possa, por exemplo, por meio dele, ter uma compreensão sobre, sobre a situação de determinados temas. Né? Ah, normalmente, o usuário ele acaba sobrecarregado na hora de procurar reportagens, notícias acerca de um determinado tema, porque são várias opções. E esse analisador de notícias, ele se difere por ele sintetizar o status, a situação de um determinado tema, né, de um determinado assunto, acontecimento. Então vamos supor que eu queira saber como é que está como é que está a situação da inflação em janeiro de 2025. Então, por meio do analisador de notícias, vai ser possível eu visualizar como resultado a porcentagem de notícias que foram notícias relacionadas à inflação que foram classificadas como positiva, a porcentagem de notícias que foram classificadas como negativa e a porcentagem de notícias que foi classificada como neutra. Beleza? Deu para entender, pessoal? Vale ressaltar que esses agentes, esse time de agentes, eles fazem uso de um LLM. O LLM usado nesse projeto é o GPT-4 Mini. Beleza? Ok? Demonstração. Então vamos lá para uma demonstração. Eu implementei um protótipo no Google Colab. Certo? Na seção de código eu vou explicar o código desse notebook que foi implementado. Vamos para uma demonstração. Então vamos supor que eu queira que o nosso analisador de notícias ele realize uma análise de notícias relacionadas à inflação em janeiro de 2025. Ok? Então esse é o tema. E agora eu vou executar o kickoff. Né? Ou seja, vou startar o processo. E nesse momento a gente começa a visualizar o processo sendo executado pelos agentes. Né? Olha só que interessante. Observem uma lista de reportagens, nesse caso aqui, 5 reportagens foram recuperadas. Essas reportagens foram recuperadas pelo agente recuperador, né? Foram obtidas através do agente recuperador, e agora o agente avaliador ele está avaliando o conteúdo dessas reportagens para verificar se possui realmente relação com o tema. Ok, o analisador, o avaliador, ele confirmou que essas reportagens elas possuem relevância, possuem relação com o tema. E aí na sequência é possível observar, né, que o agente responsável pela classificação ele classificou as 5 reportagens, certo? A primeira foi classificada como neutra, a segunda como neutra, a terceira como negativa, a quarta como negativa e a quinta como neutra. Ok. No final a gente observa o resultado aqui, né, final, o resultado executado pelo agente estatístico. E olha só que legal, 60% das notícias foram classificadas como neutro, 40% como negativo, 0% como positivo. Então, dentre as 5 notícias relacionadas à inflação em janeiro, 40% dessas notícias elas são negativas, 60% neutra e 0% positiva. Certo? Então, esses dados refletem a prevalência de cada classe de tom nas reportagens analisadas. Legal, né, pessoal? Beleza?
Olha só, esse resumo aqui é bem interessante. Ó. Reportagens que foram classificadas como neutra. Reportagens oriundas do Boletim Fox, né? Meta da inflação do Banco Central, projeção de inflação da Ambima, né? E as duas reportagens que foram classificadas como negativa, Boletim Fox, mercado projeta inflação de 4,99, Selic de 15% em 2025. A outra reportagem, o mercado eleva a projeção do IPCA de 2025 pela 13ª vez, semana seguida. Muito legal, né, pessoal? Deu para entender a ideia do analisador? Certo? Eu vou brincar agora, eu vou mudar aqui o tema, eu vou colocar Flamengo, que é o meu time de coração. Vamos ver quais são as notícias sobre o Flamengo. Flamengo. Vou executar o kickoff. E nesse momento, os agentes estão trabalhando. O agente recuperador, ele vai recuperar reportagens sobre o Flamengo. O agente avaliador vai avaliar o texto dessas reportagens, já avaliou. E o agente classificador vai classificar essas reportagens, né? Está classificando. E está aqui o resultado. Olha só que legal. Nós temos aqui 5 reportagens. 40% das reportagens são positivas, 40% são negativas e 20% são neutras. Vamos dar uma olhada aqui nas reportagens positivas. Aqui, ó, nós temos a lista de reportagens positivas. Não, cadê? Tá aqui, ó. Duas, né? Da FIFA, Globo Esporte, negativas reportagem do SofaScore e ESPN, e o neutro é a Wikipédia. Realmente faz sentido, né? A Wikipédia é um texto que deve contar a história do Flamengo, né? Não é uma reportagem em si, né? Perfeito, muito legal. Beleza, pessoal? Então por aqui dá pra gente ter uma visão geral, né, sobre a situação do Flamengo. 40% das reportagens dos textos são positivos, negativo 40% e neutros 20%. Beleza, pessoal? Eu posso também, ó, no final aqui, printar, né, o resultado. Olha só que legal. Beleza? Ficaria bem legal se eu tivesse implementado um front-end, né, mas isso é bem tranquilo para ser implementado. Eu vou disponibilizar esse notebook para os membros do canal, beleza? No nosso repositório. Vamos voltar para a apresentação. Ferramentas. Pessoal, para desenvolver esse analisador de notícias, as ferramentas que foram usadas são a Creeway. A Creeway é uma ferramenta de suporte à criação de agentes inteligentes. Eu já gravei de aulas sobre a Creeway, vou colocar na descrição desse vídeo essas aulas. Tem também a ferramenta Taverly, que é a ferramenta que fornece suporte para realizar pesquisa na web. O modelo que foi usado foi o GPT-4o Mini. E uma outra ferramenta importante é o LangChain, que foi empregado para viabilizar a utilização da ferramenta Taverly e a utilização do LLM GPT-4o Mini. Beleza, pessoal? Todas essas ferramentas aqui são amplamente conhecidas nesse universo da IA generativa, né? Já gravei também videoaulas ensinando como usar cada uma dessas ferramentas. Vou colocar na descrição desse vídeo, ok? Os links de cada videoaula. Código. Vamos para o código. Então eu vou novamente retornar lá para o Google Colab, para o notebook. Aqui o notebook. Vamos lá, vamos entender o código. Bom, nessa primeira célula aqui é onde as ferramentas elas são instaladas. Então observem que foi instalado o Creeway,
foi instalado o QA Tools, né, que fornece suporte à utilização de ferramentas pelos agentes. O LinkedIn OpenAI, que fornece suporte para uso dos LLMs da OpenAI. O LinkedIn Community, que fornece suporte à utilização do Tavely, beleza? Então, uma vez instaladas essas ferramentas, o próximo passo é executar essa célula, onde a gente vai importar os utilitários, né? Então está sendo importado aqui o chat OpenAI, do LangChain OpenAI, que fornece suporte à utilização do LLM GPT-4o Mini. Está sendo importada a ferramenta PDF Search Tools, que é uma ferramenta que ela fornece suporte à pesquisa em documento PDF. Eu importei essa classe porque eu estava pretendendo obter conteúdo a partir de documentos em PDF disponibilizados na web, certo? Tem também aqui a importação do utilitário Tavely Search Results, que essa é a ferramenta que fornece suporte ao Tavely, para que seja possível usar o Tavely para fazer busca. E aí, na sequência, eu tenho aqui uma sequência de importação de classes de QA que fornece suporte à criação de um workflow, né, de um processo, através da classe Cree, a importação da classe Task, que fornece suporte à criação de uma tarefa, a importação da classe Agent, que fornece suporte à criação de um agente, e a importação da classe Tools, do pacote QA.tools, que fornece suporte à criação de uma ferramenta própria, né? Depois, pessoal, nós temos aqui na próxima célula, eu estou setando aqui na variável de ambiente OpenAI _API_key a chave da API da OpenAI, certo? Depois, na próxima célula, através daquela classe chat OpenAI da LangChain OpenAI, vai ser possível carregar um modelo. Qual modelo? O GPT-4o Mini, conforme eu falei, né? Por meio da API da OpenAI. Então essa variável LLM vai guardar a referência do objeto correspondente ao modelo GPT-4o Mini, beleza? Depois, uma outra variável de ambiente vai ser setada, que é a variável Tavely _API _key, cujo valor dela corresponde à chave do Tavely, certo? Essa chave ela pode ser obtida a partir do site do Tavely. Eu vou colocar na descrição desse vídeo o endereço aqui do site. Observe, ó. Conecte sua LLM para o web, empodere as suas aplicações de IA, né? Por meio da utilização, né, de conteúdo obtido a partir da web. Para usar essa ferramenta, como já disse, é necessário fazer o login. O login pode ser feito usando uma conta do Google. E uma vez feito o login, é muito simples criar uma chave. API Keys, basta clicar aqui no mais, você vai criar uma chave, você vai copiar essa chave e essa chave, certo? Você vai passar aqui, ó, você vai armazenar essa chave na variável de ambiente, beleza? Depois, na próxima linha, eu vou usar o utilitário do LangChain Community, que fornece suporte à utilização do Tavely, certo? Então, o Tavely Search Results me permite especificar o valor de K, que corresponde ao número de vizinhos mais próximos, e aí essa variável web _search _tools vai referenciar, beleza? A esse objeto que fornece suporte à busca na web, né? Depois, observem que eu fiz um teste onde eu vou usar a ferramenta para obter uma lista de sites, né, uma lista de reportagens, melhor dizendo, que tratam sobre esse tema aqui. E a gente observa que
alguns sites, é melhor dizendo, uma lista de sites e um fragmento do conteúdo que trata sobre esse assunto, certo? Isso aqui foi um teste que eu fiz. Beleza. E aí na próxima célula, aqui eu estou definindo uma ferramenta. Estou definindo uma ferramenta, ok? Uma ferramenta que vai ser usada pelo agente recuperador. Essa ferramenta ela vai viabilizar que o agente recuperador possa realizar uma pesquisa na web por reportagens, ok? E aí observem que essa ferramenta, que eu chamei de My_Tool, é o nome da função que implementa a ferramenta, e associada a ela está essa notação aqui, ó, com o nome buscador web, que é uma maneira de identificar uma ferramenta própria, né? Vale ressaltar que essa função aqui é uma função do tipo wrap, né? Ela envolve a chamada, né, da ferramenta help_search_tools, que é essa que de fato vai realizar a pesquisa na web. Ela vai receber como argumento aqui um determinado tema de notícia, certo? Ok. Depois, nós temos aqui uma sequência de células que criam os agentes. Nessa primeira célula é onde é criado o Retriever_Agent, ou seja, o agente recuperador. É o agente responsável por recuperar ou coletar informações de fontes de notícia e blogs. Ok? Observem aqui o backstory. Ó. Você é um agente responsável por coletar informações atuais de fontes de notícias e blog. Ok? Então, esse é o cara, né, é o agente que tem como objetivo realizar a recuperação de reportagens. Beleza. Depois nós temos um outro agente aqui, que é o avaliador de recuperação. Vamos dar uma olhada aqui no backstory. Você é um avaliador da relevância do conteúdo recuperado para um tema de notícia. Então é ele que vai avaliar se o conteúdo possui relevância, né? Se a reportagem possui relação com o tema que foi fornecido pelo usuário. Depois nós temos o agente, o Classify Agent, que é o responsável por classificar o tom das reportagens. Esse agente ele vai classificar se a reportagem se ela é positiva, negativa ou neutra. Observem aqui o backstory. Você é um classificador de notícias, você deve classificar se o tom do conteúdo de cada reportagem é positiva, negativa ou neutra. Beleza? Depois nós temos o Calculator_Agent, que é o agente estatístico, né? Que ele é o responsável por calcular a porcentagem de tom das reportagens, certo? Calcular a porcentagem de tom das reportagens, positivo, negativo ou neutro. Então esses são os principais agentes. Eu tinha mostrado naquela figura que apresenta a visão geral da arquitetura. E aí cada um desses agentes eles realizam tarefas, né? Então nas próximas células é onde foi possível definir as tasks, as tarefas de cada agente. Nessa primeira célula aqui é onde é definido a tarefa Retriever, ou seja, a pesquisa na web, né? Observem aqui, ó, a descrição. Use uma ferramenta de pesquisa na web para recuperar as reportagens mais recentes de sites, páginas web que sejam relacionadas ao tema. Observem aqui a variável tema de notícia, né? Essa variável ela vai trazer o tema que o usuário forneceu. Observem aqui o resultado esperado. Você deverá usar uma ferramenta de pesquisa na web para recuperar reportagens de sites, páginas web que sejam relacionadas ao tema de notícia. Beleza? Qual é a ferramenta que vai ser usada? A ferramenta My_Tool. Qual é a ferramenta My_Tool? É aquela ferramenta que eu defini. Aqui, ó, tá aqui ela. Ó, que faz uso do Taveli para realizar a pesquisa na web. Beleza? Ok. A outra task, né, a outra tarefa, observem aqui, ó, Grade Retrieve Task, ou seja, é a tarefa que vai ser realizada pelo agente avaliador, ok? Observem que a saída, ó, realizar uma nova pesquisa na web por meio do Retrieve Task, se a resposta do Retrieve Task não for
Aliás, não possui relação com o tema. Caso contrário, retornar cada reportagem recuperada. Né? Então, essa é a tarefa, né, que vai avaliar se o conteúdo de cada reportagem que foi obtido pela tarefa Retrieve Task possui alguma relação com o tema da notícia. Ok? Depois nós temos uma outra task, que é a que implementa a classificação. Observem aqui, ó, o resultado esperado. Classificação do tom de cada reportagem e explicação do motivo da classificação. Observem aqui a descrição. Baseado na reportagem, aliás, baseado na resposta do Green Retrieve Task, que é o que realiza a avaliação, classifique se o conteúdo de cada reportagem é positivo. Quando é que o conteúdo é positivo? Notícias que trazem boas notícias, esperança, celebrações, conquistas. Negativa, quando é que a notícia é negativa? Notícias que comunicam tragédias, problemas, situações preocupantes. E neutra, notícias que apresentam fatos sem emoção explícita ou tendem a ser objetivas. Beleza? E finalmente nós temos a task, né, Calculate Task, que é a tarefa que está associada ao agente estatístico. É ele que vai calcular a porcentagem. Observem aqui, ó, calcule a porcentagem de reportagens que foram classificadas como positiva, negativa e neutra. Beleza? Certo? Observe o resultado esperado. Com base na resposta do Classify Task, ou seja, com base na classificação das notícias, calcule a porcentagem de reportagens que foram classificadas como positiva, negativa e neutra. Beleza? Ok. Na próxima célula nós temos aqui a utilitário QI sendo usado para definir o fluxo, né, ou processo que vai viabilizar que seja possível recuperar as reportagens, avaliar as reportagens, classificá-las e calcular a porcentagem. Né? Então nós temos aqui os agentes que vão ser usados para isso, a lista de agentes. Nós temos aqui a lista de tarefas associadas a cada agente. Esse parâmetro verbose true ele foi definido para que seja possível a gente visualizar exatamente essas informações aqui ao longo da execução do processo, essas informações de log, né? Beleza? E aí, finalmente, na próxima célula, eu posso definir aqui um tema como entrada e na última célula eu posso iniciar, né, ou executar aqui o kickoff passando como entrada o tema. Ok? Então, o resultado é esse que vocês estão vendo aqui. Né? Beleza? Que vai ser guardado aqui na variável result. Eu posso dar um print em cima dela para mostrar. Então é um código relativamente simples, né, pessoal? A ferramenta CreaWay, ela facilita muito a implementação de um time de agentes e suas tarefas, né, associadas e ferramentas que um ou outro agente pode utilizar, né, para executar uma determinada tarefa. Beleza, pessoal? Bom, então era isso que eu tinha para mostrar nessa videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado de mais uma videoaula que apresenta o emprego de agentes inteligentes. Beleza? Se vocês gostaram dessa videoaula, peço a vocês, por gentileza, pessoal, que dê um like aí para ajudar a gente continuar compartilhando conhecimento com vocês. Um forte abraço.